Tarrinho, eu sei que você vai sentir falta dele, mas hoje a sua companhia sou eu. Alô galera, muito boa noite, Jéssica Dias aqui na área com vocês, é isso mesmo. Hoje eu estarei com vocês aqui nesse AVNews na dura missão de substituir Flávio Dias, que está fora do Rio de Janeiro, foi ajudar na contratação do novo diretor de futebol, do novo executivo do clube. Brincadeira, nada disso. Foi para um evento de família, mas já está voltando e por hoje, só por hoje, eu estou com vocês aqui nesse AVNews. Prometemos para o Flávio que traríamos um AVNews recheado de informações, de notícias e vai ter participação dele, é claro, também. Então eu já começo te pedindo o seu like, a sua curtida, seu comentário, a sua opinião aí no chat, que você ajude a gente na divulgação enviando o link para os seus grupos. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Flávio Dias está ansiosíssimo para encontrar com vocês, mesmo sem poder aqui na apresentação. Ele deixou um recadinho, vamos conferir. Quero dar um recadinho do Renda Extra para você. Esse recado é importante. Tem muita gente se matriculando. Eu tenho um aplicativo do meu celular, tá toda hora dando chamada de matrícula. Parabéns a você. É isso aí. Faça o curso, tá aqui na descrição do vídeo. Mole, fácil. R$ 47,00, lucrando em home office. Você aprende a trabalhar em casa, sem ir para a rua, sem patrão, sem trânsito, sem absolutamente nada. E você pode ganhar em dólar. Imagina só. Pô, mas como é que eu vou conseguir aprender? Tem uma equipe de suporte. Mesmo assim, se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha. O que você tem a perder? Absolutamente nada. E após 20 dias sem ninguém no comando do futebol do Vasco, porque o Alexandre Pássaro foi demitido do cargo de executivo de futebol, Fernando Diniz do cargo de treinador, o Vasco parecia estar próximo de anunciar Ricardo Gomes como seu novo diretor técnico para a temporada de 2022. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Jorge Salgado, para um torcedor. Em vídeo, ele disse que já estava praticamente certa a vinda do Zé Ricardo e também do Ricardo Gomes. Mas isso, meus amigos, melou. Hoje à tarde o clube confirmou que estava encerrando de forma cordial as negociações com o Ricardo Gomes. É isso mesmo, seguimos sem diretor de futebol, sem diretor executivo, sem diretor técnico. O Vasco, nesse momento, dá um passo atrás nesse sentido. O motivo, ao que parece, é aquele que a gente já tinha comentado aqui no canal. O próprio Flávio Dias trouxe para vocês a palavra do Ricardo Gomes e também do seu filho, o Diego Gomes, que é empresário e tem sim atletas nesse elenco do Vasco. Nós vamos ouvir agora a análise do Flávio Dias sobre essa situação. Alô, Jéssica Dias. Grande abraço para você e a todos ligados aqui no meu, no seu, no nosso AVNews. Muito obrigado por estar ancorando e fazendo news com extremo talento, categoria. Por isso confio muito no trabalho a todos vocês, que vocês são muito competentes. Estou aqui numa situação particular, mas eu quero trazer uma informação que pude apurar hoje. E é um depoimento, porque a informação surpreendeu a todos hoje no meio da tarde, quando o Vasco anunciou que tinha encerrado as negociações com Ricardo Gomes, para que Ricardo Gomes pudesse trabalhar no Vasco. Olha, eu tô desde o início em cima dessa informação. Conversei com o Ricardo Gomes, que é uma figura que eu tenho um carinho muito próximo, todos temos, todos aqui do canal, e principalmente por tudo que ele já fez pelo Vasco, principalmente na Copa do Brasil em 2011, foi o comandante, passou por aquele drama, mas é um cara muito bacana, é um sujeito de altíssimo nível. E o Ricardo Gomes estava ali na conversa, tentando se acertar. O ex-companheiro dele de Fluminense, Delay, fez uma indicação, através de pessoas também ligadas ao Vasco, para que o Ricardo Gomes pudesse ser o nome, para que ele pudesse estar ali em algum cargo, por ser um cara de altíssimo nível, coordenador, CEO, executivo, enfim, estava se conversando. Nesse meio caminho, aconteceu aquela situação do filho dele. Uma reportagem que saiu no jornal O Extra e também depois saiu no site Jogada 10, de que se teria uma dúvida quanto à contratação de Ricardo Gomes por conta da presença do filho dele, Diego Gomes,
como empresário dentro do Vasco. Ele tem alguns jogadores do elenco, como Bruno Gomes, como Ricardo Graça, tem jogadores na base, como o Eric Marcos, do Sub-17, tem também o Saulo, lateral direito, enfim, é empresário de jogadores importantes no Vasco. Estaria ali havendo um conflito de interesses? Pois bem, isso o Ricardo Gomes fez questão de me ligar e desmentir, dizer que se fosse treinador seria complicado, apesar das pessoas conhecerem como ele pelo fato de alguém que saísse do time para a entrada de um jogador que teoricamente seria do filho dele, esse alguém que sai reclamar. Mas como executivo, foram as palavras dele. Eu criei o meu filho para ser o Diego Gomes e não um filho do Ricardo Gomes. E como executivo, ele vai sofrer ainda mais, os jogadores dele vão sofrer ainda mais, vão ser ainda mais exigidos. Mas olha, eu hoje me surpreendi com essa notícia, mas juntei as pecinhas. Quem acompanhou o News ontem à noite percebeu que eu falei sobre Ricardo Gomes muito rapidamente. E o diálogo eu vou trazer de volta aqui, o que eu conversei com ele. Ricardo, e aí? E o Vasco? E ele me respondeu, nada certo, entrando em reunião. E eu perguntei a ele, reunião com o Vasco? E ele disse, não. E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, porque se é um acordo tão adiantado, tão próximo, ele tão animado, o que teria acontecido? Pois bem, o Vasco hoje anunciou que não chegou a um acordo com o Ricardo Gomes. E eu entrei em contato com o Ricardo Gomes e vou reproduzir algumas das falas daquilo que ele me contou para vocês que estão ligados aqui no News. E eu disse, o que houve, Ricardo? E ele disse, conversas boas. Saio com a impressão que Jorge Salgado será um bom presidente. Boas ideias, mas não chegamos a um acordo. E eu perguntei, financeiro ou de trabalho? E ele disse, financeiro também. Mas o papel de coordenador é para coordenar. Quando você tem um bom diretor e um bom treinador, você vai coordenar exatamente o quê? São pressões internas. Isso me chamou a atenção e a gente vai comentar no final dessa minha participação. E ele complementa, melhor é o Vasco encontrar um bom executivo e um treinador, que parece que está apalavrado, é uma notícia que a Jéssica vai trazer já já. Exemplos? Eu e Rodrigo Caetano no Vasco, eu e Antônio Lopes no Botafogo. Imagina um coordenador no meio desses dois. No São Paulo, o Muricy toca o futebol. O executivo nem aparece, em alguns casos pelo bem e outros nem tanto. E aí eu perguntei a ele, mas você acha que a situação do seu filho pode ter atrapalhado? E ele disse, olha, não creio, até porque não era segredo. Mas olha, pode ser que eu esteja errado. E eu pergunto no final, você está decepcionado, Ricardo? E ele disse, faz parte da vida, mas com muita lamentação dá para sentir, não chegamos a um acordo. Pois bem, a informação que eu vou trazer aqui é a seguinte, há um racha gigantesco na direção do Vasco. A gente trouxe aqui que havia uma certa unanimidade, mas algumas cabeças dentro da gestão não eram favoráveis a Ricardo Gomes, sim, como ele disse, por pressões internas, por questões que envolvem o filho dele, Diego Gomes. Essas pessoas conseguiram demover o presidente Jorge Salgado, que tinha certeza de que ia contratar, que adorou o papo com o Ricardo Gomes, chegou a almoçar com o Ricardo Gomes para arguí-lo sobre a questão do filho e conseguiu tirar da cabeça isso, mas foi influenciado sim a não aceitar para não dar margem a mais comentários. E Jorge Salgado tomou essa decisão. O que prova que de alguma parte ele não está tão sozinho, existem pessoas ao redor dele. A dúvida é, pessoas que estão ajudando ou pessoas que estão prejudicando? Porque hoje, dentro do Vasco, já há quase que uma certeza. A situação do presidente Jorge Salgado é muito preocupante. O presidente Jorge Salgado está no meio de um tiroteio nu. Absolutamente nu. Não sabe de onde vêm as balas. Não consegue ter ajuda de um lado ou do outro. E quando um ajuda, outro puxa para cá. E o outro que puxa para cá, o outro puxa para lá. Há uma divisão, a gente já trouxe isso aqui, de que os grupos políticos do presidente Jorge Salgado que o elegeram estavam divididos dentro da gestão. Só que isso traz uma preocupação grande, porque a tendência era uma semana melhor e hoje é uma tragédia. O Vasco não tem um executivo, porque perdeu Anderson Barros e perdeu Alexandre Matos, e não tem um coordenador técnico, porque por pressões o presidente Jorge Salgado teve que dispensar Ricardo Gomes. Está rachada sim a direção do Vasco. E o que é mais complicado, o presidente Jorge Salgado não sabe para que lado vai a sua mão. Enquanto isso, Jéssica,
O Vasco está no meio. E olha a situação do presidente Jorge Salgado, ou ele toma um prumo, ou ele toma decisões e anuncia pessoas fortes. Hoje se comentava até, não tem o Ricardo Gomes, traz o Falcão, pelo menos é um nome de peso, mas está muito no tiroteio, muito na briga. Será que isso vai resolver? Cenas dos próximos capítulos. Venha, que tem mais notícia do Vasco. Infelizmente, a notícia hoje é essa. Ricardo Gomes não ficou no Vasco por pressões internas para que o presidente Jorge Salgado não o contratasse. Grande abraço. Tchau. E em meio a esse bastidor bombástico do que foi a desistência do Vasco na negociação com Ricardo Gomes, agora informação exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos. Você que acompanha aqui o nosso canal já sabe que a gente vinha falando desde ontem sobre a situação do Zé Ricardo e agora está confirmado. Zé Ricardo assinou o pré-contrato para ser treinador do Vasco na temporada de 2022. Pré-contrato, ele ainda não assinou o contrato definitivo porque ele tem pendências financeiras no Catar. E caso deixe o país e venha para o Brasil assumir o Vasco, acaba perdendo muito dinheiro porque é considerado abandono de trabalho. Mas o pré-contrato está assinado, o trabalho já começa. O Zé Ricardo traz consigo 2 auxiliares que já fazem parte ali da sua comissão técnica e também exigiu reformulação total no departamento de futebol. Vai ser um trabalho pego no início, o Zé Ricardo ainda não teve essa oportunidade, então ele colocou as cartas na mesa e disse para o presidente Jorge Salgado que queria uma mudança completa. Com isso, ele está trazendo inclusive analista de desempenho, um cara do Cuiabá, que é o que parece é um dos melhores do país, e também sugeriu nomes para a diretoria do departamento de futebol do Vasco. Agora na mesa estão os nomes de Paulo Pelaipe, que já trabalhou com o Zé Ricardo em 2018 no Vasco, e também do Felipe Ximenes, que também já passou pelo Vasco, é um dos dirigentes super considerados aqui no Brasil. Então o Vasco agora tem esses 2 nomes. Hoje foi veiculado o nome do Newton Drummond, que também esteve no clube em 2018, junto com o Zé Ricardo, junto com o Paulo Pelaipe, estava no Curitiba, foi demitido lá do Coxa e eu entrei em contato com o Chumbinho, com o Newton Drummond. Ele me garantiu que não houve contato ainda por parte do Vasco, mas que caso haja, claro, ele está aberto a conversas, veria com bons olhos o retorno ao clube e que não tem contato com o Zé Ricardo desde que os dois deixaram o Vasco na ocasião. O Zé Ricardo, que divide muitas opiniões entre a torcida vascaína, tem um lado que é a favor, tem um lado que é contra. Nós vamos agora aos números do Zé Ricardo quando esteve no Vasco entre 2017 e 2018. No total, ele fez 50 jogos no comando do time. 22 vitórias, 13 empates, 15 derrotas. 79 pontos somados em 150 disputados. 52,7% de aproveitamento, lembrando que na ocasião o Vasco conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores e também à Copa Sul-Americana. Então nós encerramos esse bloco com essa notícia exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos, Zé Ricardo assinando o pré-contrato. A gente volta já já para falar muito mais sobre Vasco. Uma criança aprende a falar como? Ouvindo e errando, sendo corrigida, repetindo e com o tempo entendendo pronúncias e sons. Com o inglês não poderia ser o mesmo caminho? Agora você tem um curso ao seu alcance, em qualquer lugar do Brasil, que te dá a fala e a conversação como armas para superar seus medos e inseguranças num novo mundo, em uma nova língua. O Red Blue Idiomas é uma instituição que te deixa errar, te corrige com paciência e faz você praticar. A gramática vem com os ensinamentos. Em 1 ano e meio, como o tempo de uma criança, você já está falando bem o inglês e usando para a sua vida, viagens, estudo e trabalho. Conheça preços e condições muito favoráveis de dar a você uma nova língua com métodos fáceis e práticos. www.redblueidiomas.com.br. Conheça esse novo mundo. Assinantes do canal Atenção Vascaínos têm 30% de desconto. Membros têm até 40%, mas somente pelo telefone 022 99996 8939. Red Blue Idiomas, The American English. E enquanto o Zé Ricardo não chega, o clube segue anunciando saídas do elenco, saídas até já esperadas por nós e por vocês torcedores.
O Michel retorna para a equipe do Grêmio, estava emprestado ao Vasco, ficou um longo período no departamento médico, deixa o clube, assim como o Hernando e o Valber, jogadores que já se despediram em suas redes sociais, e hoje mais um jogador se despediu, e aí para esse o clube fez ali uma honraria, que foi o volante Andrei, que deixou o Vasco depois de 17 anos. Hoje ele esteve em São Januário, ao lado do presidente Jorge Salgado, recebeu a camisa com o número 156, que foi o número de jogos que ele fez pela equipe profissional, no total 11 gols e 11 assistências. O Andrei, que era falado como possível contratação da equipe do Internacional, mas ao que parece essa negociação esfriou. Agora, uma informação aqui também nossa do canal com relação ao zagueiro Miranda. Ele está suspenso por tempo indeterminado por conta de doping. Ele foi pego no doping pela Conmebol e está esperando o julgamento. A questão é que o contrato dele também se encerra agora em dezembro e o Vasco informou que vai renovar esse contrato pelo tempo que ele pegar de punição pela Conmebol. Isso levando em consideração a história que o Miranda tem pelo clube e também o potencial do jogador. Então o Vasco vai renovar o contrato do Miranda e vai renovar também o contrato do Sarrafiore, que está machucado. O Vasco já tinha feito isso anteriormente. Esse contrato vai se encerrar agora em dezembro e o Vasco vai renovar muito provavelmente por mais 6 meses com o Sarrafiore também. Nós vamos ter agora uma análise aqui nesse AV News do nosso colega Jean Faísca, dizendo quais devem ser as prioridades de contratação do Vasco para a temporada de 2022. Vamos conferir. Salve, galera do News! Hoje, todos em ótima companhia. Jéssica Dias na área. Olha só, torcedor vascaíno. A pergunta da Jéssica Dias, a indagação, é sobre quais posições o Vasco precisa contratar já para o Campeonato Carioca. Curto e grosso, Jéssica Dias. Todas. Começando pelo gol. O Vasco terminou o ano com muita dificuldade. A última impressão do Lucão mesmo foi desesperadora. Esse é o termo. O Vanderlei não deve ficar. Então o Vasco precisa ir no mercado buscar de 1 ou até 2 goleiros. Urgente. A lateral direita, o Vasco tem o Léo Matos e o Caio Tenório. Precisa contratar um lateral direito titular. Zagueiro, o Vasco ainda provavelmente fica com Castanho e Ricardo Graça. Mesmo assim precisa ir ao mercado buscar 2 zagueiros. Lateral esquerda, hoje só tem o Riquelme. Precisa também buscar um. Talvez a posição que o Vasco tenha mais jogadores disponíveis seja a cabeça de área, mas também precisa ir ao mercado buscar. Meias, então, nem se fala. Temos o quê? Que a gente tem a garantia e a certeza? Apenas o Nenê. Eu, particularmente, acho que o Marquinhos Gabriel poderia ficar. Mas também, se não ficar, não é problema nenhum. Eu acho que os melhores momentos do Vasco na temporada de 2021 passaram pelos jogos que o Marquinhos Gabriel foi bem. Agora, se não der para ele ficar, também paciência. E lá na frente tem a questão do Cano, que ainda está indefinida, e o resto dos jogadores, ninguém assim que você pode cravar, esse vai ficar e vai ser titular. O Peck mostrou que pode ser titular? Ainda não, oscilou demais. João Pedro jogou muito pouco. Enfim, a minha linha de raciocínio é essa. O Vasco precisa de jogadores para todas as posições para poder ter um 2022, quem sabe, um pouco mais tranquilo. E o Jean também analisa a situação da renovação do Miranda, né? Que é um jogador que vai estar ativo no Vasco, mas mesmo assim sem poder atuar, porque a renovação dele vai ser ao mesmo tempo determinado de punição pela Conmebol. O Jean Faísca analisa essa situação. A outra informação do dia é a renovação do Miranda para o ano que vem. O Miranda, que teve esse problema aí com o doping, ainda não teve o julgamento. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Miranda. Eu acho que aquela era do zagueiro brucutu, do zagueiro que só dá porrada, do zagueiro que não sabe sair jogando, eu acho que acabou. Eu acho que hoje todo zagueiro precisa ser técnico. E do elenco do Vasco, de todos que o Vasco tinha esse ano, Hernando, Ulisses, Castan, Ricardo Graça, Valber, o melhor tecnicamente disparado era o Miranda. Então eu vejo com bons olhos essa renovação. Tomara aí que no julgamento ele não tenha uma pena muito grande, que possa ajudar o Vasco já em 2022. E é óbvio que, além do Miranda, o Vasco vai precisar contratar mais zagueiros. Não é porque o Miranda tá aí que o Vasco não vai precisar de mais zagueiros. Mas me agrada muito e eu acho que é um zagueiro aí que tem uma capacidade técnica muito boa e pode ter uma evolução muito grande ainda jogando com a camisa do Vasco. Bom, até o final de semana, mais definições com relação ao elenco. O empresário do Germancano vai se reunir com a diretoria vascaína na próxima sexta-feira e aí definir o futuro do argentino. E na sexta-feira também vai acontecer a reunião da Carol Pfeiffer, mais uma vez
com a diretoria administrativa do Vasco da Gama. A investidora vai voltar ao Rio de Janeiro e aí, já com os números em mãos, ela vai poder ter uma conversa mais específica com a diretoria do Vasco. Hoje ela falou sobre isso nas suas redes sociais. Vamos conferir o que ela disse. Então, eu tenho dentro do meu time uma pessoa maravilhosa chamada Zila, que foi minha professora na faculdade, se aposentou dando aula na FGV, tá? Depois de 30 anos de FGV. Ela era responsável pela área de captação, inclusive, da FGV, manja pra caramba sobre o assunto, e também dava aula de pesquisa de mercado, ainda dá aula de pesquisa de mercado. Deixa eu deixar muito claro aí para vocês. Então, é uma pessoa que mais tem know-how sobre isso, né? Sobre pesquisa, que foi o que a gente fez com a torcida vascaína para entender o consumo, o estilo de consumo do vascaíno. Para que isso? Para encontrar as melhores empresas que possam ser parceiras e possam aí patrocinar, colaborar com o Vasco, ou seja, trazer mais receita para o time para poder arrumar a casa. E ela está tabelando, acabei de falar com ela sobre isso, ela tá tabelando depois de 69 mil respostas, tá um trabalhinho, né? Pra quê? Pra que a gente possa apresentar isso para a diretoria do Vasco, em particular para o VP, né, de marketing, que é o Vitor Roma, para que a gente possa entender quais são as parcerias que já existem, quais são as empresas que possam ser parceiras, as empresas que estão dentro do meu networking, dentro do networking também, né, da Zila, que fez isso por muito tempo, essa área de captação. Então, ou seja, de profissionalizar isso. Com dados, com números, fica muito mais fácil da gente mostrar argumentos. Afinal, né, contra números não há argumentos. Então, a gente sempre trabalha aqui com dados. Essa é uma parte. A segunda parte, como prometido, assinei o NDA. Agora os próximos passos é entender toda a situação financeira dentro do clube e se existem alternativas, quais são elas. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então, eu não quero falar sobre essa medida em particular, tá? Só para deixar isso muito claro. Então, isso não partiu de mim, né? Isso já estava acontecendo mesmo porque eu acabei de conhecer a história aí do Vasco, né? De conhecer as pessoas envolvidas no Vasco. Então, isso é um processo que já estava acontecendo provavelmente. E que ele deve ter um propósito muito claro, que não é ainda do meu conhecimento, tá? Mas é importante de dizer que antes de qualquer crítica, de qualquer, né, burburinho, é importante entender o que está acontecendo. Né? Então muita gente fala, não, mas vai ser vendido, olha que porcaria, não sei o que, nananã, e pelo contrário, eu acho que isso tem algumas boas alternativas com essa medida aí de trazer mais investidores, de trazer credibilidade, etc., mas tem que entender todo o contexto, tá? Enquanto não tiver todo o contexto, não posso opinar, mas isso não tem nada a ver com o que eu venho estudando, olhando, e aí as minhas iniciativas para tentar ajudar. Aqui é o Roberto Dinamite. Nós temos um convite para te fazer. Quero te convidar para o evento Dinamite-se, onde vamos lançar os NFTs do Roberto Dinamite. Essas artes digitais de momentos históricos do nosso ídolo são exclusivas, super raras, limitadas, colecionáveis e ainda podem valorizar com o tempo. As unidades são limitadas e você não pode perder. Quer saber mais? Não perca esse evento 100% online e gratuito. Clique em Saiba Mais e se inscreva agora mesmo. Bom, e como a Carol citou aí esse assunto que segue bastante latente, de possibilidade do Vasco ser comprado, se tornando sociedade anônima do futebol, isso vem dividindo também bastante opiniões. Hoje, inclusive, São Januário e a sede administrativa do centro da cidade amanheceram com faixas de protesto colocados pela torcida vascaína, que é contra o Vasco se tornar sociedade anônima. Ontem a gente teve aqui no nosso AVNews também uma live muito explicativa com Roberto Duque Estrada, que é segundo vice-presidente geral do Vasco. Ele falou bastante sobre o assunto, mas ficou uma questão. Existe um plano B caso essa aprovação não aconteça para que o Vasco se torne SA? Ele responde agora pra gente aqui nesse AVNews essa questão que ficou um pouco no ar. A questão, como foi dito, é que, evidentemente, quanto mais recursos você tiver, melhor você vai poder alocar esses recursos, seja no desenvolvimento da atividade do futebol, seja na quitação dos passivos. Então é óbvio
que se eu tiver uma estrutura, um mecanismo que me proporcione uma captação maior de recursos, como é o caso da SAF, eu vou ter mais dinheiro para investir no futebol. Agora, também sem SAF, isso era o que se considerava, pelo menos até, como eu te expliquei, a questão dos vetos serem derrubados e a SAF ser uma realidade possível a partir de outubro desse ano. É claro que os planejamentos foram feitos com as arrecadações possíveis e com a alocação de alguns recursos para o futebol e alguns recursos para a amortização da dívida. Amortização essa num ritmo evidentemente mais lento do que aquele que teria se eu tiver mais recursos. Investimentos no futebol em valores menores, evidentemente, daqueles que eu teria se eu tivesse mais recursos. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Ou então, entre pelo WhatsApp 021 96526 7811. Garanta seu adiantamento do FGTS. A gente já vai caminhando para o final aqui desse Avenews. Eu já agradeci muito a companhia de vocês comigo até aqui, mas é claro que a gente não vai encerrar sem a hora do abraço, né? Essa hora tão importante, um oferecimento da Dádiva Mostardas Artesanais. Quem vai trazer aí esses abraços especiais pra gente é ele, Flávio Dias, para vocês matarem a saudade um pouquinho mais. Você, Jéssica Dias, já provou as mostardas artesanais Dádiva. São maravilhosas. Tem a Baviera, tem a balsâmica, tem a mostarda e mel, tem a Dijon, que é tradicionalíssima, tem a cacauana, que é uma delícia, meio docinha, olha, é espetacular. Mostardas artesanais Dádiva. O telefone tá passando aqui embaixo, também tá passando aqui o Instagram. Vá lá, visite o Vinícius, ele é muito bom no que faz. São mostardas feitas em casa. Olha, o produto é de primeira. Quero mandar um grande abraço, estou aqui em São Paulo, que amanhã estarei no casamento do meu querido sobrinho, que é uma figura muito querida, que é filho do meu cunhado. Na verdade, um sobrinho postiço, né? O pai Frederico, a mãe Márcia, muito orgulhosos do casamento do querido Hugo, grande Hugão, botafoguense, mas a irmã Giovana, vascaína, todos em família aqui comemorando. Quero mandar um grande beijo a você, Hugo, a Mia, a sua futura esposa, que também já fizemos projetos legais aí através da sua agência de publicidade. E um abraço a toda a família, a todos os pais da Mia, pais do Hugo, a todos aqueles, padrinhos, família em geral. Vai ser bem bacana, um grande beijo para todos vocês. Hugão, seja muito feliz, você é um moleque do bem, merece demais. Pena não ser vascaíno, mas tá tranquilo, não tem problema nenhum. Jéssica, segue com você, olha, que news, hein? Que news conturbado, hein? Tchau, turma. Ó, Flávio Dias, volta logo, tá? Reassume aqui o seu posto. Felicidades ao seu sobrinho nessa vida agora de casado. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estou de volta no Boletim do AV, às 5 da tarde, aqui no canal Atenção Vascaínos, tá? Conto com a audiência de vocês mais uma vez. O meu beijo, foi um prazer e até a próxima.